Olá, discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem-vindos e bem-vindas à Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador, uma igreja online e lar para você se conectar no pleno conhecimento da Palavra de Deus, a Bíblia, em série de mensagens que vai mudar e transformar a sua vida com diagnóstico da Palavra de Deus, a Bíblia. Eu quero que você se sinta à vontade aí em sua casa, no local de trabalho ou em seu lazer. O Espírito Santo vai ativar você e você vai passar por uma estimulação cerebral profunda, ouvindo a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia. Aqui agora, eu quero que você coloque o seu foco, a sua atenção na melhor coisa, a voz da Palavra de Deus, a Bíblia. Você vai ouvir agora Hebreus, capítulo 4, versículo 12. A Palavra de Deus é viva. Você vai ouvir a Palavra de Deus. Você vai obedecer a Palavra de Deus. Você vai permitir que a Palavra de Deus tire de sua vida tudo aquilo que não agrada a Deus. Você vai amar a Palavra de Deus. Você vai ser um cristão melhor. Você vai querer mais e mais de Deus. Pergunte a si mesmo: você realmente quer fazer parte dessa jornada única de crescimento e aprendizado na Palavra de Deus, a Bíblia, nessa jornada de capelania evangélica, a Bíblia, o capelão e a eficaz e viva Palavra de Deus, e crescer em seu estado mental, emocional e espiritual? Como seria a sua vida se fosse capaz de fazer diferente? Para terminar bem essa semana, ou começar essa semana, que tal ficar de olho no diagnóstico da voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia, para você viver melhor? Você provavelmente já sabe que vai se sentir incrivelmente bem. O grande da Palavra de Deus, a Bíblia, de seu requerimento e oferecimento, é que se trata de uma questão viva para todos os homens e para todos os tempos. Outras coisas podem facilmente passar ao esquecimento ou reter o interesse acadêmico ou de museu, mas a palavra terapêutica de Deus, a Bíblia, dirigida a você, significa vida, vida em abundância. A exigência da palavra de Deus, a Bíblia, é algo que você precisa encarar. O oferecimento da Palavra de Deus, a Bíblia, é algo que você precisa aceitar. Você não vai escapar da Palavra de Deus, a Bíblia. Ela é viva e eficaz. A Bíblia fala com você. A Bíblia tem pés, corre atrás de você. A Bíblia tem mãos, ela te sustenta. Ouça a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia, porque a Palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes,
e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e segredos ou propósitos do coração. Continue ouvindo a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia. O foco agora é no dinamis, poder da Palavra de Deus e na incapacidade do homem esconder-se dela, e não a criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas de nós e patentes traquelizo aos olhos oftalmos daquele a quem temos de prestar contas. Logos. Hebreus, capítulo 4, versículo 13. Se sente preparado para obedecer à voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia? Israel caiu no deserto e não entrou na terra prometida, porque não creu na Palavra de Deus, a Bíblia. Eu e você precisamos nos firmar mais e mais ouvindo a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia, e isso por várias razões que vou compartilhar agora. Esse é um grande momento criado especialmente para você que está conectado ouvindo a voz da Palavra de Deus, a Bíblia. Em primeiro lugar, porque a Palavra de Deus é viva. Hebreus 4:12. A Palavra de Deus é viva e tem vida em si mesma. Ela, a Palavra de Deus, é o sopro do próprio Deus e não uma coletânea de doutrinas e preceitos. A Palavra de Deus, a Bíblia, não é um livro morto, mas um livro vivo, muito vivo. Ela, a Bíblia, tem a vida de Deus. A Palavra de Deus, a Bíblia, é ativa e poderosa. A Palavra de Deus, a Bíblia, cutuca, fere, corta e mata mais efetivamente que a melhor e mais cortante espada. A Palavra de Deus, a Bíblia, atinge onde mais nada consegue atingir. A Palavra de Deus, a Bíblia, separa aquilo que é inseparável. Jesus Cristo Theosoter disse: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito, pneuma, e são vida, Zoé. João, capítulo 6, versículo 63. Quer ouvir mais? Se prepare, é tudo para você. Você está ouvindo a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia. Você vai obedecer a Palavra de Deus, a Bíblia. Você vai permitir que a Palavra de Deus, a Bíblia, tire de sua vida tudo aquilo que não agrada a Deus. Você vai amar a Palavra de Deus. Você vai ser um cristão melhor. Você vai querer mais e mais de Deus. Pergunte a si mesmo: você realmente já está fazendo parte dessa jornada de crescimento e aprendizado na Palavra de Deus, a Bíblia, em séries que vai te ajudar em sua saúde mental, emocional e espiritual? Como seria a sua vida se fosse capaz de fazer diferente para terminar bem essa semana ou começar essa semana? Que tal ficar de olho no diagnóstico da Palavra de Deus, a Bíblia, para você
se sentir melhor. Ouça, em segundo lugar, a palavra de Deus, a Bíblia é eficaz. Hebreus, capítulo 4, versículo 12. O termo grego energes, eficaz, traduzido por eficaz, significa poder em ação, em contraste com poder em potencial. A palavra de Deus, a Bíblia, é poderosa e sempre cumpre os propósitos para a qual foi designada. A palavra de Deus, a Bíblia, é o bisturi de um cirurgião que descobre os mais delicados nervos do corpo humano. Preciso te falar algo importante. Continue ouvindo a voz terapêutica da palavra de Deus, a Bíblia. Talvez você deseja melhorar a sua vida cristã e ter agora relacionamento mais saudável com os irmãos da igreja. Certamente você já consegue identificar o que tem feito de errado, em que frequência está vibrando e o que precisa reprogramar para sair desse lugar. Todas as situações difíceis e problemas que você tem enfrentado podem ser resolvidos com o começo da realidade na jornada terapêutica de capelania evangélica, a Bíblia, o capelão e a eficaz e poderosa palavra de Deus. Você vai aprender como entrar em concordância com o diagnóstico da palavra de Deus e o seu cérebro vai passar por uma estimulação profunda, ouvindo a voz da palavra de Deus, a Bíblia, e no final ainda vai acessar uma ferramenta poderosíssima que a palavra de Deus, a Bíblia, preparou especialmente para você. Você está comprometido com a sua mudança? Depois me conta como foi a sensação ao ouvir tudo isso. Você está ouvindo a voz terapêutica da palavra de Deus, a Bíblia. Em terceiro lugar, a palavra de Deus, a Bíblia, é irresistível e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Hebreus capítulo 4, versículo 12. A palavra de Deus é como uma espada de dois gumes, dá vida e mata, salva e condena, traz promessas e juízos. Ela, a palavra de Deus, a Bíblia, corta a sua dependência do pecado e seu apego ao mundo. Essa mesma metáfora é usada em Efésios. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Efésios 6, versículo 17. E ainda mais em Apocalipse, capítulo 1, versículo 16. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhes uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. A Bíblia diz: eu acredito. A palavra de Deus, a Bíblia, é arma de ataque e ainda mais de defesa. A palavra de Deus, a Bíblia, tem resistido aos ataques mais furiosos do inimigo, do diabolos. A palavra de Deus, a Bíblia, tem saído vitoriosa das fogueiras da intolerância. O fogo não pode destruir a verdade imutável da palavra de Deus, a Bíblia. A palavra de Deus, a Bíblia, tem saído sobranceira dos ataques dos céticos. A palavra de Deus, a Bíblia, drapeja a verdade desde o cume dos montes.
nada pode resistir à palavra de Deus, a Bíblia. Ela, a palavra de Deus, a Bíblia, não pode falhar. Passam os céus e a terra, mas a palavra de Deus, a Bíblia, jamais passará. Em quarto lugar, a palavra de Deus, a Bíblia, é penetrante e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Fique atento na voz terapêutica da palavra de Deus, a Bíblia. No momento que você lê a Bíblia, ela te lê. No momento que você examina a Bíblia, a Bíblia te prescruta. Ela, a palavra de Deus, a Bíblia, penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. A palavra de Deus, a Bíblia, trata dos nossos pensamentos e penetra até mesmo nossas intenções. A parte imaterial do homem é considerada pelo escritor da epístola aos Hebreus de duas maneiras. A alma, psique, que anima o corpo, e o espírito, pneuma, que é a fonte de nossas relações com Deus. A palavra de Deus, a Bíblia, examina toda a alma de uma pessoa. A palavra de Deus, a Bíblia, explora seus pensamentos e sonda sua vontade e todos os seus desejos. Isso importa para o fato de que não existe nenhuma parte no homem que a palavra de Deus, a Bíblia, não possa penetrar, seja imaterial, seja física. Continue ouvindo a voz terapêutica da palavra de Deus, a Bíblia. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Hebreus 4:13. Você está ouvindo a voz terapêutica da palavra de Deus, a Bíblia, na jornada de capelania evangélica, a Bíblia e o capelão. Em quinto lugar, a palavra de Deus, a Bíblia, é discernidora e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. A palavra de Deus, a Bíblia, é como o raio-x. Ela prescruta no que está em nosso íntimo. A palavra de Deus, a Bíblia, é como raio-x. Ela devassa os corredores escuros da nossa alma e revela os segredos do nosso coração. A palavra de Deus, a Bíblia, traz luz ao que está oculto. Nada fica escondido diante da sondagem da palavra de Deus, a Bíblia. Em sexto lugar, diante da palavra de Deus, a Bíblia, tudo é revelado. Todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Logos. Hebreus capítulo 4, versículo 13. Ouça, todas as coisas estão descobertas, diz a Bíblia. Para descobertas, a palavra grega é gímenos, o que quer dizer é que perante os homens você pode levar seu disfarce e atavios externos, mas perante a presença de Deus você é despojado de tudo isso e deve se apresentar tal como é.
Ninguém escapa do Deus inescapável e nem de seu diagnóstico ouvindo a voz terapêutica da palavra de Deus, a Bíblia. A outra palavra é ainda mais gráfica. Todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos de Deus. Aqui usa-se a palavra grega traquelizo. Trata-se de um termo não comum e cujo significado parece ter sido aplicado em 3 sentidos diferentes. Primeiro sentido, no jargão dos lutadores, para indicar que um deles agarra pelo pescoço a seu adversário até imobilizá-lo. Você pode escapar de Deus por um tempo, mas no final Deus te agarra de tal maneira que não pode evitar um encontro face a face. Ninguém escapa do Deus inescapável. Segundo sentido, a palavra grega traquelizo era usada para o esfolamento de um animal. O animal é pendurado para tirar-se o couro. Os homens poderão te julgar por sua conduta e aparência externas, mas Deus vê o segredo mais íntimo do seu coração, os lugares mais recônditos do coração e intelecto estão à vista de Deus. Ninguém escapa do Deus inescapável. Você está ouvindo a voz terapêutica da palavra de Deus, a Bíblia, o capelão. E a viva e eficaz palavra de Deus. Terceiro sentido, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos de Deus. A palavra grega traquelizo, em certa época antiga, quando um delinquente ia ser levado a juízo ou à execução, era colocado debaixo do queixo uma adaga com a ponta para cima, para que não pudesse baixar a cabeça envergonhado, mas sim tinha que mantê-la erguida para que todos pudessem contemplar seu rosto e sua vergonha e desonra. Um homem nessas condições estava descoberto e aberto aos olhos de Deus. Traquelismenos. Portanto, significaria que no final você deve enfrentar o olhar de Deus. Você pode evitar o olhar das pessoas perante a qual se envergonha, mas no final não pode agir assim perante Deus. Você está obrigado a olhá-lo face a face. Chega o momento em que cada um de nós vai encontrar-se com Deus, de cujos olhos nada está oculto, nem pode ocultar-se. Um dia, eu e você estaremos face a face com o reto e justo juiz Jesus Christos Dios Theosote, para prestarmos contas da nossa vida e de cada palavra frívola que proferimos. Esse prestar de contas é o termo grego logos. Os livros precisam ser examinados, todas as contas, pagamentos e recibos precisam ser entregues para exame. O homem precisa prestar contas de si mesmo diante de Deus, o auditor. Os livros da consciência do homem estão abertos diante dos olhos de Deus. Nada escapa de Deus. No último dia, os pecadores podem clamar às montanhas e às rochas: cai sobre nós, esconder-nos da face
daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Apocalipse, capítulo 6, versículo 16. No julgamento final, todos irão prestar contas de si mesmos. Somente aqueles que estão em Jesus Cristo e Theosote entregaram suas almas a Jesus Cristo e Theosote ouvirão a palavra libertadora. Vinde, bendito de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. As pessoas que não se arrependeram dos seus pecados, não confessaram Jesus Cristo como Salvador de suas almas, rejeitaram o Evangelho de Cristo e a salvação, irão ouvir: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabolos e seus anjos. Qual será a sua decisão? Você quer agora entregar sua alma para Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador? No momento de decisão em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, sua alma é salva, seu destino é selado e muitos benefícios advirão. Você vai amar a Bíblia, vai amar a igreja e vai solicitar batismo. Guarde isso em sua mente. Venha para Jesus Cristo enquanto você vive respirando o ar da graça de Deus.